Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao canal Defesa da Fé. José havia sido vendido como escravo por seus irmãos e posteriormente acabou sendo aprisionado na prisão do faraó devido a uma falsa denúncia, mas Deus nunca abandonou José, e na aflição ele passa a ser responsável por cuidar dos demais presos. Ele ficou conhecido por interpretar os sonhos dos prisioneiros e profetizou que um deles seria condenado à morte e o outro seria perdoado, e assim aconteceu. O prisioneiro, que havia sido perdoado, trabalhava como copeiro do faraó, e ele prometeu interceder por José junto ao faraó, mas o copeiro acabou esquecendo sua promessa e assim José continuou aprisionado. Contudo, o faraó passou a ter sonhos estranhos nele. 7 vacas doentes comiam 7 vacas saudáveis que pastavam azedo Nilo. Em outro sonho, 7 espigas de trigo pequenas engoliam 7 grandes espigas. Estes sonhos atormentavam o faraó, mas ninguém sabia seu significado. O copeiro então lembrou de José e de sua capacidade de interpretar sonhos, e por isso o recomendou ao faraó. José é colocado de frente ao faraó, e lá ele explica o significado do sonho do monarca. Ele diz que o Egito passaria por 7 anos de grande prosperidade, contudo essa bonança seria seguida por 7 anos de escassez. José recomenda que o governante estoque bastante recursos durante o período de abundância, assim o povo do Egito poderia enfrentar o grande período de escassez que se seguiria. O faraó ficou impressionado com José e por isso o nomeou como seu conselheiro pessoal, e logo ele passaria a ocupar uma posição de muito poder na administração do Egito, cargo este que só estava abaixo do faraó. Como foi profetizado, um longo período de bonança recaiu sobre o Egito. José trabalhou para que fossem tomadas todas as medidas necessárias para enfrentar a crise que se seguiria. José fez um excelente trabalho, estocando tudo o que era necessário para enfrentar a crise, e todos ficaram gratos a ele por isso. Enquanto isso, a fome assolava as regiões vizinhas ao Egito e atingiu a região onde vivia Jacó, pai de José e seus irmãos. Jacó ordenou que seus filhos fossem ao Egito comprar alimento. José realizava essas tarefas quando foi anunciada a chegada de israelitas que deseja trigo. José se surpreendeu ao se deparar com seus irmãos em posição de suplicantes. Ele os reconheceu imediatamente, mas seus irmãos não reconheceram. José acusa os seus irmãos do crime de espionagem, mas eles juraram serem meros trabalhadores e disseram que era um filho de Jacó e seriam 12 irmãos no total, mas o caçula havia ficado em casa. José ficou furioso com a mentira, pois ele era o caçula dos 2 irmãos, e por isso ele decide manter seus irmãos cativos até que o caçula se apresentasse no palácio do faraó. Para surpresa de José, realmente existia um novo irmão caçula. Seu nome era Benjamim. Para testar os irmãos, uma taça de prata foi escondida nos pertences de Benjamim, e por isso ele seria acusado do roubo, e como pena ele seria escravizado, mas o restante dos irmãos estaria livre. Os irmãos de José imploraram para serem escravizadas no lugar de Benjamim, pois não poderiam voltar para casa sem seu irmão caçula. Isso destruiria o coração de Jacó, que já havia perdido seu filho favorito. Comovido, José chorou. Ele decidiu revelar sua verdadeira identidade aos irmãos, que ficaram surpresos e ao mesmo tempo temerosos, pois temiam que José tivesse sede de vingança, mas o coração de José estava tomado pelo amor. Por isso ele perdoa aos seus irmãos, pois toda a maldade que sofreu quando jovem fazia parte dos planos de Deus, pois se ele não fosse vendido como escravo, ele jamais poderia salvar o povo do Egito e seus parentes da fome. José pediu para que Jacó, seu velho pai, fosse trazido para o Egito juntamente com seu povo. Pai e filho se emocionaram ao se reencontrar, e foi assim que os descendentes de Israel se estabeleceram no Egito.